Neste vídeo nós falaremos sobre a situação da renovação das concessões das distribuidoras de energia e vamos falar também das transmissoras de energia no que diz respeito ali ao RBSE, ou seja, Transmissão Paulista, Eletrobras, Copel, tá? Então já deixa o like no vídeo. Para entendermos tudo que está envolvendo as empresas de distribuição de energia, é importante entendermos, né, o básico, que é todas as empresas de distribuição de energia, assim como geração, assim como transmissão, elas atuam com um período de concessão, onde elas podem trabalhar ali, ganhar as receitas, né, ter o seu lucro e tudo mais, e ao fim dessa concessão, ela precisa ali passar por um período de renovação. E diferente das transmissoras e das geradoras, que a dor de cabeça é muito maior na hora de renovar, no caso das distribuidoras tem essa tendência de ser mais facilitado, porque existem muitos investimentos aqui não amortizados. Então, resumindo, as distribuidoras elas não são donas ali das frentes de distribuição delas, elas estão atuando num período de concessão, ou seja, as obras ali quem é que vai pagar? A população. Então é importante ter isso em mente, tá? Que elas teriam, né, num governo normal, renovação mais facilitada, mas o governo aqui está colocando uma série de dor de cabeça nessa renovação. Então, olha só, temos aqui a EDP Energia, que vai ser o primeiro teste, ela deve acabar renovando neste ano, se não tiver nenhum imprevisto, porque precisa renovar um pouco antecipado, né? Então, ela está ali, vai ser o primeiro teste aqui de renovação. E temos outras empresas que também já estão conversando ali, a Light 2026, né, a Enel está com bastante dor de cabeça ali, né, a Energisa 2027, aí temos a Neo Energia 2027 também, a CPF Energia aqui com a RG e a CPF Paulista, aí temos a Enel de novo, a Equatorial, então essas empresas aí, elas vão passar por um período de renovação em breve, né, a CPF Energia até 2028 tudo vai ser renovado, por exemplo, é uma das empresas que eu tenho na bolsa ali, né, então duas em 2027 e uma em 2029. Então, assim, qual empresa que não está tão preocupada nessa questão de renovação de concessão neste momento é a Copel e a CEMIG. Elas também não estão totalmente livres, né? Se essas renovações foram extremamente danosas e isso aqui manter uma sequência para as próximas renovações, elas podem ali sofrer lá na frente, né? Um pouco pelo menos, de repente tem um governo melhor ali, né? O modus operandi do ministro Minas e Energia é a linha do puxa-saquismo, seja com o Lula ou seja aí com a população, e com a população a gente chama de populismo, né? Então ele vai querer mesmo aí ficar fazendo esse tumulto todo que ele faz com as empresas, que é o grande vilão, rival, é proibido dar lucro no Brasil, né? Então, olha o que ele diz aqui com a Enel. A Enel tem de provar que vai mudar e investir, ou vai sair do Brasil, né? Então ele vem aqui e fala isso, mas sem uma acusação clara, né? O que a Enel fez que realmente faça se justificar a expulsão dela, né? Tem que estar escrito no contrato. E aí ele realmente vai lá e fala que as renovações têm que começar a trazer mais punições para as distribuidoras de energia, ao ponto de poder trazer uma rescisão contratual, caso elas descumpram algum requisito. E seguindo nessa linha, ele solta mais uma pérola, ele quer colocar limitação de dividendos na renovação do contrato das distribuidoras a determinadas condições. Então ele fala aqui o seguinte, né, que caso ela não tenha uma musculatura financeira para fazer os investimentos comprometidos no contrato de renovação, elas podem ter ali os dividendos limitados. Ele vai além, né, falando que as renovações levarão em conta o índice de lucro e a dívida das empresas. Ou seja, distribuidoras que muitas vezes não comprovam isso, quando o Estado brasileiro vai ver, se assusta. A condição das distribuidoras já é completamente deteriorada do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque existem muitos investimentos precisando ser feitos no Brasil. Olha a situação de algumas distribuidoras. Olha a desgraça que o Estado entregou às distribuidoras de energia. É muito investimento, elas vêm fazendo muito isso. Eu não posso pôr a minha mão no fogo na Enel, porque ela não está na bolsa, eu não acompanho de perto, mas eu vejo o trabalho das outras empresas, a maioria são trabalhos fantásticos. A própria CPF Energia, como consumidor, eu percebo o que ela fez aqui. Nos relatórios já mostrei várias vezes para vocês ali o quanto que ela melhorou, né, os lucros e tudo mais. Mas vamos dar uma olhada em outras empresas aqui, ó. Você pode ver a Equatorial, pega de um ano apenas. Olha como melhorou o DEC e o FEC, que é o que ele mais implica, né, que é a duração das interrupções e a frequência das interrupções. Olha como evoluiu pra caramba, porque o Estado é uma desgraça e aí qualquer coisa que você melhora ali é fácil você melhorar. O Estado é uma porcaria. Então olha só, a Energisa. A Energisa, se você vê mais de longo prazo o que ela conseguiu, né, é uma mágica a Energisa está fazendo, né? Ou não também, porque o Estado é tão ruim que é fácil fazer isso aqui, teoricamente. Então olha só,
Olha só o quanto melhor que ela está do limite regulatório neste momento. Ela conseguiu colocar tudo aqui dentro do FEC e do DEC. Incrível o que a Energisa fez. E um ponto que ele poderia fazer, ao invés de ficar buscando cada vez mais punir empresas, de repente com muitas questões que são impossíveis das empresas seguirem, que tal ele premiar as empresas que conseguem, né, de repente, uma performance superior, uma performance ímpar? Ele deveria comparar a Enel com o Estado. O Estado consegue fazer melhor? Não, o Estado é uma porcaria que não presta. Consegue fazer melhor que a Energisa? Não, também. Então, por que não premiar a Energisa, né, para incentivar cada vez as empresas a melhorarem mais? Mas não, né? É sempre a questão da punição. E o que acontece quando você pressiona demais as empresas? Como ele mesmo disse, a situação está complicada. As margens das distribuidoras são apertadas. Se você pressiona demais elas, acontece o quê? A Dilma já descobriu o que acontece. Desinvestimentos no Brasil. Você pressiona demais o setor elétrico, acontece desinvestimentos no Brasil. A Dilma enfrentou uma série de apagões. Ninguém queria investir no Brasil. Isso aí foi nas geradoras, porque a energia não valia a pena vender aqui, né? Então ela ferrou as geradoras, ninguém queria investir, teve apagões. O que acontece quando falta energia? A energia sobe, subiu muito acima da inflação. Já mostrei matérias para vocês ali, 20% acima da inflação durante vários anos. Por quê? Por conta da lei da oferta e da procura. Então não adianta você querer mexer no mercado que se equilibra automaticamente, né? Óbvio, distribuidoras têm ali meio que uma, vamos dizer, um monopólio, então sim, precisa ser muito cauteloso, mas você não pode pressionar demais. Os próprios reajuste tarifário já tem isso ali na conta, né? E próprio também limite de DEC e FEC também está ali, limite de perdas também está tudo ali, né? Você tem que tomar cuidado. A própria Light, dá para ficar culpando a Light das perdas lá? Não dá, né? Inclusive as metas de hoje já é difícil, você vai apertar mais aquilo, é impossível, né? É muito gato. Como é que ela vai fazer para eliminar os gatos? Ah, é só ir lá e instalar não sei o quê. Não adianta você fazer a maior caixa blindada de todas ali para instalar. Não vão deixar instalar, vai ter que levar um tanque de guerra também, então. Né? Então não é possível a Light cumprir. Eu não estou nem defendendo a Light, que para mim a Light é meio zoada, mas assim, é impossível a Light cumprir o índice de perdas ali. Não dá, é impossível. Não adianta você ficar chorando na imprensa, não adianta. Enfim, ele continua aqui dizendo que vai aperfeiçoar os índices DEC e FEC, né? E aí também vai colocar não somente uma área grande de concessão, mas vai ficar ali regional, porque algumas áreas mais pobres é difícil. E aí já começa a pensar na Light. Será que ele vai colocar lá, por exemplo, na Light, que aquela região tá com DEC e o FEC muito ruim? Óbvio, né? Os caras estão armados lá dentro, né? Então, enfim, é complicado. Quanto mais pressiona o setor de energia elétrica, pior fica. Não se deve fazer isso. Mas ele não aprende, né? Ele está também mexendo de novo no setor de geração de energia, mas não vamos falar nisso hoje. Você sabe, né? Ali incentivando de forma que não deveria estar fazendo. Enfim, parece que a Dilma não ensinou o Dilma aqui como que não se deve fazer. E aí o nosso Dilma, né, ele fala aqui que vai incluir mecanismos que permitam discutir a caducidade da concessão, caso os serviços e índices operacionais estejam abaixo do estabelecido nos contratos. Tá bom, então vai lá e elimina a Light, vamos ver quem é que vai ser o maluco que vai entrar lá da empresa, né? Boa sorte. Vamos ver mais aqui que o Dilma está querendo aqui colocar nas regras. Né? Então ele fala que quer estabelecer um tempo máximo de retorno da operação obrigatória após eventos climáticos extremos, como se isso fosse possível mensurar. Né? Você tem um furacão que destrói tudo e a empresa tem uma hora para retomar a energia. Brincadeira, né? Medir e manter a qualidade do serviço em todos os conjuntos, bairros e áreas da área de concessão. Ele quer manter mais uma uniformidade. De novo, será que isso é possível? Com certeza as empresas vão cobrar mais caro para fazer isso, uma renovação. E aí, estou falando aqui de uma concorrência, né? Porque se a empresa não quiser renovar, eu, por exemplo, se me impressionassem demais eu fosse o dono da Enel, eu ia falar, tá bom, fica aí para tu essa concessão, me dá o que me deve, né? Basicamente isso. Enfim, obrigatoriedade de apresentação a cada 5 anos com atualização anual, o plano de investimento de melhoria dos serviços, melhorar o atendimento do call center, avaliando indicadores comerciais de tempo de atendimento e tempo de resposta. Esses indicadores vão impactar os contratos, inclusive incidindo sobre o processo de reajuste e caducidade, né? Sendo que nem empresas privadas de nenhum setor eu vejo aqui esse tipo de regulamentação, né? Ao ponto que eles querem fazer, tá? Porque aqui não está dizendo os prazos, mas os prazos que estavam sendo comentados eram ridículos. Eu procurei com vocês aqui, em nenhum lugar do mundo nós tínhamos prazos desse tipo. Né? Então o Brasil quer ser o melhor país de atendimento de energia elétrica do mundo. Né? Ele não é melhor em nada, não sei em corrupção talvez,
mas ele quer ser o melhor atendimento de call center das elétricas, né? Enfim. Talvez o plano do ministro de Minas e Energia tenha correlação com o futebol, já que nós estamos perdendo um pouco o protagonismo. O que o Brasil faz de melhor que todo mundo? Não é mais o futebol e a caipirinha, agora é a caipirinha e talvez o atendimento do call center das elétricas, né? Porque a gente tem toda a condição de entregar isso. Então, minha opinião sobre todo esse caso envolvendo as distribuidoras de energia, que podem acontecer volatilidades, elas vêm acontecendo inclusive um pouco, né? O fato é que nós não conseguimos mensurar exatamente o quanto o ministro de Minas e Energia ele pode levar esse populismo adiante. Pode ser que ele esteja só falando aí na imprensa para ganhar votos, né? Pode ser só uma palhaçadinha aí. Então nós não temos certeza, mas o fato é que não se esqueça da vantagem das distribuidoras de energia na renovação das concessões, que são os investimentos não amortizados que dão uma certa tranquilidade para elas, né? Bom, então vamos falar agora das empresas de transmissão de energia que têm o RBSE, principalmente aqui a Transmissão Paulista e a Eletrobras, que são as mais impactadas nesse ponto, tá? Teve uma discussão ontem ali. Tem também a Copel, que tem um pouquinho, a CEMIG, né? São as empresas antigas que têm as linhas de transmissão da RAP1. Então, olha só, ontem era para a ANEEL ter definido o recálculo do RBSE, uma parte do RBSE. Para quem não sabe, o RBSE é uma indenização que as empresas como Transmissão Paulista e Eletrobras, principalmente, mas também tem Copel, CEMIG e tudo mais, têm a receber aqui da população. Sim, quem paga ali os impactos da MP 579, isso aqui é reflexo ainda da MP 579, é a população, tá? A população é que sofre sempre no longo prazo, porque no curto prazo as empresas sofrem, mas depois se recupera, o mercado se reajusta e ainda tem de vez em quando um bônus aqui de indenização, tá? Então não adianta intervir no setor de energia. Então o objetivo desse recálculo todo era reduzir a conta do consumidor, que na verdade é aumentar menos do que teria aumentado se não tivesse existido o MP 579, né? Mas enfim, então isso aqui é o recálculo aqui, chega a quase 12 bilhões, esse é impactado em todas as empresas de energia de que tem transmissão RAP1, tá? Não é só a Eletrobras e a Transmissão Paulista. E aí é o seguinte, ontem eles não tomaram decisão, pois apenas 2 dos diretores tomaram voto a favor da correção integral, tá? Outros 3 votos estavam pendentes, eles pediram ali recálculo, né? Eles pediram aqui, ó, revisão da documentação fornecida pelo relator sobre o RBSE. Então eles vão fazer mais conta ali, mais análise, mais não sei o que, para decidir em outro momento esse RBSE, tá? E aí tem um ponto que a gente precisa olhar com calma aqui. O Bradesco falou o seguinte, que o mercado já estava precificando essa RBSE, só que eles estavam pensando ali que fosse 10%. Agora existe o risco de 12%. Então, eles acreditam, olha só. Só uma correção que eu falei por cento, mas eu quis dizer que o mercado pensava em 10 bilhões de risco máximo, agora existe o potencial risco de 12 bilhões. O resultado foi marginalmente negativo, principalmente para a Transmissão Paulista e Eletrobras, que tem exposição maior, né? Isso ocorre porque o cenário base do mercado parece ser a revisão para baixo do RBSE seria limitada a TN85, que é 10 bilhões, e parece agora que vai chegar até 12 bilhões quase ali, né? Então o que acontece é que a Transmissão Paulista e a Eletrobras são os 2 maiores impactados pelo RBSE, eles estimam um impacto de aproximadamente 1% em seus respectivos valores de mercado, mas isso aqui imaginando que realmente o mercado já precificou aqueles outros impacto já da TN85, né, que é o 10 bilhões, e só está faltando 2. Então, faltando 2, falta cair 1% de valor de mercado, vamos assim dizer, e já precificaram 10. Mas a gente sabe que o mercado é ineficiente, então, quando sair a notícia, pode ter um impacto aqui nas cotações num primeiro momento, depois provavelmente se recupera, né, porque segundo aqui o próprio Bradesco já caíram, a gente viu realmente que nessa época toda do enrosco lá atrás as ações já foram caindo, então segundo ele já está precificado 10 bilhões de impacto, o que vier a mais é o que vai ter a diferença aqui. Se por um acaso formos surpreendidos via menos, bacana, teremos até de repente uma alta aí, né? Outro ponto que eles destacam é que, havendo impacto contábil negativo no lucro do exercício 2024, pode imaginar aqui um lucro por ação menor e aí os dividendos vão ser impactados também nessas empresas, tá? Então, os dividendos de 2024, ano exercício 2024, de Transmissão Paulista e Eletrobras podem ser impactados por conta do recálculo do RBSE, segundo o Bradesco. Resumindo, segundo o Bradesco BBI já está majoritariamente precificado, ainda pode ter um impacto de mais 1% em valor de mercado. Eu adianto um ponto que o mercado é um pouco ineficiente, pode ter uma queda no primeiro momento para depois se recuperar, já que ele vai se lembrar ali, entre aspas, que ele já precificou isso no passado, né? E, por fim,
a gente vê que pode ter um impacto nos dividendos ali de Eletrobras, principalmente Transmissão Paulista, que já está ali pagando bons dividendos, pode ter sim esse impacto novamente, o que poderia causar um, vamos dizer, dano adicional, né, a cotações também. Essa é a minha visão, né? A gente já viu outras vezes que o mercado se importa muito com os dividendos da Transmissão Paulista, e eu, como penso no longo prazo, acabo entendendo como uma oportunidade, né? A questão do follow-on ali, não tive resposta da Eletrobras, que seria aquela resposta oficial, né? Já que o que eu tenho aqui são informações, mas que não são oficiais, tá? E vale lembrar que Transmissão Paulista, outras ações brasileiras, ações no exterior, criptomoedas, estão todas disponíveis na CoinFury, corretora que é totalmente livre de taxas, e você pode se cadastrar lá utilizando o meu código de boas-vindas e concorrer para ganhar até R$ 1.500 em ações do Banco do Brasil. Link na descrição do vídeo. Um abraço, até o próximo, valeu!